A recomendação do Ministério Público Federal, através da Procuradoria Eleitoral, pede a impugnação de 13 candidaturas registradas para disputar as eleições de 2014. Segundo o procurador, os pedidos de impugnação foram baseados na legislação eleitoral e na lei da ficha limpa. No levantamento do banco de dados do Ministério Público Federal, cerca de 22 nomes foram citados, porém, alguns deles, mesmo com condenações, não foram incluídos como candidatos inelegíveis. A lei complementar número 64, que trata das inelegibilidades, a chamada lei de ficha limpa, ela estabelece uma série de condições que levam a essas inelegibilidades. Quando foi publicado o edital com os pedidos de registro de candidatura, nós fizemos um batimento dessa relação dos pedidos de registro com os nossos bancos de dados de pessoas que possuem condenações pela Justiça Eleitoral, como pela Justiça Comum e também por outras situações, e constatamos que algumas dessas pessoas algumas daquelas pessoas que requereram o registro das candidaturas estavam nesse banco de dados. Então, como a lei impõe ao Ministério Público que faça essa impugnação, nós, por dever legal de agir, somos obrigados, então, a requerer a impugnação desses registros. Os pedidos de impugnação foram feitos em nome dos candidatos Ataídes de Oliveira, candidato pelo PROS, Marcelo Miranda, candidato pelo PMDB, Marcelo Leles, do PV, candidato a vice na chapa de Marcelo Miranda, e Joaquim Rocha, candidato do PSOL. Todos esses encabeçam a majoritária. Carlos Gaguim, do PMDB, candidato a deputado federal. Os candidatos a deputados estaduais que tiveram pedidos de impugnação foram José Bonifácio, do PR, Juscelino Rodrigues, do PTC, Amiron José Pinto, Gilmar Alves, José Fontoura, Antônio Evangelista, José Póvoa e Terezinha Poincaré. Segundo o Ministério Público Eleitoral, esses candidatos praticaram vários crimes que se enquadram no pedido de impugnação de candidaturas, como doação de recursos para campanhas eleitorais acima do permitido, além da cassação de mandatos e crimes relacionados à prestação de contas. Existem casos de condenações criminais, existe caso de cassação pela Justiça Eleitoral, existe caso de contas de administração pública rejeitadas pelo Tribunal de Contas e também representação na Justiça Eleitoral julgada procedente por abuso de poder econômico. Depois da divulgação dos nomes dos candidatos impugnados, o Ministério Público Eleitoral deu um prazo de 7 dias para que eles apresentem defesa. Dependendo da recomendação do MPE, os candidatos podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Após isso, o Tribunal Regional Eleitoral vai analisar e decidir se acata ou não o pedido de registro da candidatura. Dependendo da decisão, pode o candidato ainda se sentir prejudicado, entrar com recurso ao TSE. Doutor Álvaro, você não acha que essa judicialização ela acaba prejudicando o processo eleitoral? Tendo visto que o eleitor fica meio confuso até mesmo na hora de votar, de saber se está votando um candidato que vai ou não assumir um cargo? Sim, eu acho prejudicial ao processo eleitoral. Agora, infelizmente, não cabe a mim deixar de suscitar essas questões, sendo que existe esse dever legal de agir. Eu acho que cabe também aos partidos políticos fazerem uma análise no momento de apresentarem os seus pedidos de registro de candidatura quanto à situação de seus candidatos.